Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos ler uma palavra que está no livro de Ageu. E antes da gente começar a leitura, Ageu foi o primeiro profeta do período pós-exílico. Depois que o povo voltou, do exílio na Babilônia, ele foi o primeiro profeta. E a gente está aqui no momento em que o templo estava destruído e o povo ia começar a ter essa construção do templo. E aí o que acontece, O povo estava lá triste, cabisbaixo, mas Ageu veio para trazer uma palavra de encorajamento. O Senhor veio falar através de Ageu para encorajar esse povo. E aí ele fala assim conosco nesta noite. Então a palavra de hoje está em Ageu 2, do versículo 5 até o 10. Segundo o pacto que fiz convosco, quando saístes do Egito, meu espírito habitará convosco. Não temais, porque isto diz o Senhor dos Exércitos. Ainda um pouco de tempo, e abalarei céu e terra, mares e continentes, sacudirei todas as nações, afluirão riqueza de todos os povos, e encherei de minha glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. A prata e o ouro me pertencem, oráculo do Senhor dos Exércitos. O esplendor desta casa sobrepujará da primeira, oráculo do Senhor dos Exércitos. Sim, farei reinar a paz neste lugar, diz o Senhor dos Exércitos. E quando a gente lê essa passagem, a gente vê que o Senhor vem nos mostrar o senhorio dele, que ele fala 5 vezes, Senhor dos Exércitos. Então ele quer nesta noite falar para nós desse senhorio dele, que ele é o Senhor das nossas vidas, que ele é o Senhor da nossa família, que ele é o Senhor do nosso grupo de oração, que ele é o Senhor da nossa igreja. E que nada vai abalar, porque ele está conosco. E ele fala conosco nessa noite, não temais. E nós não podemos temer, porque quando ele está conosco, a gente precisa confiar e acreditar. E ele já começa lá no versículo 5, falando sobre o pacto de aliança que ele fez conosco. Ele não fez um pacto de aliança somente com esse povo. Ele fez com todos nós. E nós precisamos assumir isso aí. Assumir que nós somos o povo escolhido. Que eu, Amanda, e cada um que está aqui nesta noite, e as outras pessoas que convivem, que acreditam nesse Deus, nesse Senhor, que elas são pessoas escolhidas. E que Deus fez o pacto com cada uma delas. Então, no versículo 5, ele fala assim para nós. Segundo o pacto que fiz convosco, quando saístes do Egito, meu espírito habitará convosco. Não temais. Então, ele fez esse pacto. A gente não pode esquecer isso. E a gente não pode temer. Nós temos que ser pessoas mais confiantes. Confiantes da presença do Senhor. Em muitos momentos da nossa vida, a gente se abala por pouco. Por qualquer notícia que acontece, a gente já vai lá e se abala. A gente não acredita que Deus está cuidando, que Deus está em todas as situações. Na quinta-feira nós tivemos a reunião e na sexta-feira eu falei assim, meu dia já começou com várias graças, presenças de Deus. Então eu estava andando para o ponto para ir para o trabalho e falei assim, poxa, que bem que podia passar aquele ônibus que vai direto no meu trabalho. Eu não confiei e peguei o primeiro que passou. E aí quando eu estava no ônibus, tinha que fazer baldeação, logo atrás vinha o ônibus que me levaria direto. E aí, em vários momentos da nossa vida, a gente fica, será que vai? A gente não acredita. Mas ele vem falar conosco nesta noite, que nós temos que acreditar. Porque quando ele fala, a palavra dele pode demorar a acontecer, mas ela acontece. No versículo 6, ele fala para nós assim, porque isto diz o Senhor dos Exércitos. Ainda um pouco de tempo e abalarei céu e terra, mares e continentes. Ele vem aqui falar para nós que ele é o Senhor de tudo, que ele é o nosso Deus criador e que ele é o Senhor e quando ele fala, tudo acontece. Tanto a natureza como nós, seres humanos, quanto os animais. Porque é ele que criou, então ele é que comanda. Senhor dos Exércitos. Ele vem falar do senhorio dele e ele vem mostrar que ele está acima de tudo.
Porque o exército, né, se a gente olha, o exército tem uma hierarquia. E ele está falando, eu sou o Senhor, eu sou a maior pessoa que tem lá. Na hierarquia eu sou maior. Todos estão abaixo de mim. Então a gente precisa ter essa confiança e acreditar neste Deus. E que ele caminha conosco e que ele vai junto conosco nas nossas lutas. Que ele é capaz de tudo, que nada nos falta. E que nós precisamos mesmo nos abrir a esta confiança. E no versículo 5, eu acabei esquecendo de falar, ele falou, né, que o Espírito dele habitará conosco. Naquela época, o Espírito Santo vinha sobre uma pessoa e depois voltava para junto de Deus. Ele voltava para os céus. E depois, com Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre todos nós. E ele está aqui no nosso meio. Então, ele habita em nós. Nós somos templos do Espírito Santo. Então, a gente precisa viver como templos do Espírito Santo. Nós somos pessoas escolhidas por Deus. Então, a gente precisa se erguer e marchar confiantes nesse exército de Deus. Ele vem nos chamar para a gente caminhar com ele, nesse exército, com essa confiança. Então, a gente não pode mais ficar, né, abaixado, olhando para o chão. A gente tem que olhar para frente e seguir no caminho do Senhor. E no versículo 7, ele continua falando desse poder dele, desta criação, dessa ação dele. Mas ele fala assim também para nós. Sacudirei todas as nações, afluirão riquezas de todos os povos, e encherei de minha glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Esta casa é o templo da época. Mas se a gente trouxer para os nossos dias, esta casa somos nós. Ele quer nos encher com a sua glória. Ele quer encher a nossa vida com a sua glória. Então a gente precisa abrir a nossa vida, o nosso coração, para que ele possa nos encher. Porque merecer nós não merecemos. Mas Deus é amor. E ele quer transformar o nosso viver. Então, como ele já falou hoje para nós, que ele está lá na porta batendo, a gente precisa abrir essa porta. Para que a glória dele possa vir para a nossa vida e a gente passe a ter uma vida transformada e conduzida pelo Espírito Santo. E ele quer perguntar para nós, que a gente pare para pensar, o que está precisando ser construído nessa nossa casa, nessa nossa vida? O que foi, né, que está destruído aí? É a paz na nossa vida? Às vezes a gente está com o coração que não está em paz. Será que é a nossa vida financeira que não está bem, que está precisando ser reconstruída? Será que é a nossa autoestima que está baixa? A nossa confiança? Será que é a nossa saúde? Será que é a nossa alegria? Será que é, né, a gente está muito impaciente? O que está precisando que ele venha reconstruir na nossa vida? Não é construir, é reconstruir. Nós já estamos aqui feitos, mas em vários momentos a gente precisa lembrar que nós temos que ser como barro nas mãos do oleiro e deixá-lo nos moldar e vir nos reconstruindo e nos fazendo pessoas novas. E no versículo 8, ele fala para nós: a prata e o ouro me pertencem, oráculos do Senhor dos Exércitos. E tudo pertence a ele, nada pertence a nós. A gente tem que parar de achar que a nossa casa é nossa, que os nossos familiares são nossos, que o grupo de oração é só nosso, que a nossa cadeira é só nossa, que ninguém pode sentar naquela cadeira, né? Eu sou professora, já compartilhei com vocês várias vezes, e às vezes na sala de aula é assim, né? O aluno chega, mas esse lugar é meu, e eu falando para ele, aqui ninguém tem lugar, porque não tem lugar marcado. Quem chega primeiro ocupa. Mas a gente precisa deixar que o nosso lugar, a nossa vida seja ocupada por Deus, porque tudo pertence a Ele. Então nós precisamos entregar a Ele. E o versículo 9, ele fala assim: o esplendor desta casa sobrepujará o da primeira, oráculo do Senhor dos Exércitos. Então esse templo novo que está sendo reconstruído, ele foi o templo em que Jesus viveu, que Jesus passou por lá. E nós também somos esse templo em que Jesus habita. Então esse templo, ele vai ser um templo abençoado, um templo esplendoroso.
E nós precisamos viver como esse templo em que Jesus habita, em que o Espírito Santo está em nós. Então a gente precisa largar a vida de pecado. Tanto aquele que a gente às vezes fala, mas é um pecadinho, é uma bobeirinha. A gente precisa largar porque não existe. Pecado é pecado. Errado é errado. Não existe o errado pequeno, errado é errado. Então a gente precisa resplandecer a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo na nossa vida e nos abrirmos para que ele possa agir. E o versículo 10 ele nos fala, sim, farei reinar a paz neste lugar, diz o Senhor dos Exércitos. E quando a gente se abre, a gente faz com que o nosso corpo seja esse templo do Espírito Santo e a gente vive como o Senhor quer que vivamos, a nossa vida vive em paz. Apesar do mundo estar com as tribulações, o nosso coração fica em paz. E a gente consegue começar a transformar o nosso viver e a transformar as pessoas que estão à nossa volta. E nesta noite o Senhor veio falar para nós, não temais, eu sou o Senhor dos Exércitos. E nós temos que pensar, eu quero seguir esse Senhor dos Exércitos ou eu quero sair do caminho dele? Amém?